Uma família de cientistas que por 4 gerações liderou o entendimento sobre a origem humana, o nascimento do movimento criacionista e a história das descobertas dos principais fósseis considerados ancestrais humanos. Tudo isso no vídeo a seguir da série Ancestrais aqui do canal Observatório 7, onde estamos retratando neste conjunto de episódios a história de como a ciência e a religião entenderam a nossa ancestralidade. Por gentileza, antes de prosseguir, assista os episódios anteriores, pois esse material é uma sequência que segue a cronologia do debate ao longo da história. O Observatório 7 é um olhar interdisciplinar para o passado à luz da teologia, história, ciência, antropologia, arqueologia, filosofia e arte. Inscreva-se agora e examine outros assuntos de nossas playlists. E lembre que este vídeo, cuja bibliografia está abaixo do título, está repleto de generalizações e simplificações, usando imagens meramente ilustrativas, a não ser quando descritas na legenda. Lankey nasceu no Quênia e era filho de missionários anglicanos. O anglicanismo, religião onde Darwin também viveu, já era uma fé aberta ao darwinismo e Lewis, depois de uma infância na África, quando jovem estudou arqueologia em Cambridge, na Inglaterra, e voltou para a África com seu sonho de explicar as origens humanas. Mary, sua esposa, nutria a mesma paixão. Publicitários incríveis de seus próprios objetivos, em 1959 divulgaram ao mundo a descoberta de sua esposa Mary Lankey de um crânio e 2 dentes que eles chamaram de Zygianthropus boisiei e dataram de 1,8 milhões de anos. Descobriram que podiam ganhar dinheiro com isso, desde que eles soubessem vender uma notícia na mídia internacional. Nesta época, estava surgindo os primeiros documentários de vida animal e se tornando populares as primeiras revistas de ciência para público leigo. Inquestionavelmente, o britânico David Attenborough, apresentador e um dos diretores da BBC entre 1965 e 1972, e que ainda hoje faz muito sucesso, foi o grande nome que criou o estilo documental do Discovery, Animal Planet e National Geographic. Do ponto de vista da divulgação do meio ambiente, David tem uma produção profissional maravilhosa. Entretanto, sua obra traria consigo um viés que ensinou milhões de pessoas e seus imitadores a lerem a natureza apenas com as lentes do materialismo filosófico. Entrevistado sobre sua fé pessoal, David disse que era agnóstico e argumentou que a beleza de algumas coisas da natureza não eram o bastante para o convencer sobre um Criador, porque ele acha impossível um Deus de amor ter criado um verme que, por exemplo, busca se alojar no globo ocular de crianças na beira dos rios da África. David estava refletindo o mesmo argumento de Charles Darwin, que foi enterrado numa igreja cristã, mas após perder sua filha Annie, afastou-se da religião, entendendo que se Deus existia e era um criador, não ouvia as orações. Logo, se criou o cosmos, se é que o criou, se afastou e deixou a vida evoluir pelos processos da seleção natural, pois um Deus de amor não criaria uma vespa que coloca suas larvas para se desenvolverem comendo viva uma lagarta, ou permitiria, por exemplo, que crianças inocentes morressem sem merecer. Darwin, que estudou teologia, seletivamente jamais mencionou qualquer resposta a respeito da teologia sobre o pecado e como ele afetou todo o planeta, descrita em toda a Bíblia, em especial em Romanos 8, 22 a 23. É importante que você esteja vendo a série Ancestrais completa e tenha assistido os episódios anteriores, porque aqui estamos vendo o resultado do trabalho feito por Thomas Huxley, descrito em vídeos anteriores, que minou a confiança na Bíblia e 100 anos depois as pessoas incorporaram tais ideias na sua cultura popular. Num país cristão como a Inglaterra, nos anos 60 e 70,
já eram completamente analfabetas sobre o que realmente a Bíblia ensina a respeito do sofrimento contido no mundo natural ou sobre o grande conflito teológico entre o bem e o mal. Tanto para Lankey, que era filho de missionários, quanto para David Attenborough, que viajou o mundo todo examinando a natureza, o quadro de injustiças e natureza cruel com a qual estavam em contato, onde a morte gerava competição indiferente, somado a uma ótica de mundo pessimista no pós-guerra, produziu uma percepção tão distorcida de Deus que este Criador simplesmente deveria ser abandonado. Mas o mais difícil de reconhecer é que este quadro de descrença não é culpa de Darwin ou dos naturalistas, mas é culpa dos próprios seminários de teologia da Europa pós-iluminismo, no que chamamos de liberalismo teológico, um movimento que afetaria a compreensão dos religiosos sobre o que é o homem e suas origens. Para estes teólogos que abandonaram a Bíblia como autoria do Espírito Santo e passaram a considerá-la como produto de uma coleção de mitos da produção humana, nada mais no texto de Gênesis era histórico, de forma que se não existiu um Adão real, então não houve um pecado original. Portanto, também provavelmente não existe um diabo e nem sequer um tentador, a não ser o próprio homem. Se não houve um tentador, não há como explicar por que a morte, a doença e o sofrimento. Aos teólogos que ainda tentaram manter uma ortodoxia, consideram a morte a qual o homem foi condenado em Gênesis 3 apenas uma morte supostamente espiritual, sem relação com a morte física. As novas escolas de teologia da Europa até aceitavam a existência de Deus, mas a Bíblia agora deveria ser estudada como objeto qualquer da produção humana, sob a lente dos métodos materialistas com a ciência. A religião foi reduzida aos ritos vazios, tradições sociais para ajudar os pobres ou um local para o casamento e funeral. E neste universo onde a igreja era praticamente irrelevante, seu fundamento, a Bíblia, não era mais a palavra de Deus e cada um era a norma moral de si mesmo. Nesta sociedade europeia pós-guerra, a religião fracassou completamente, banida no leste europeu pelo comunismo e desmoralizada nos países ricos do ocidente europeu, chegando hoje em dia a formar uma Europa conhecida como a sociedade pós-cristã, onde alguns dos países mais cristãos no passado, cuja própria bandeira traz a cruz como símbolo, hoje estão entre os países mais ateus. Mais do que isso, nos anos 50, auge da Guerra Fria, o bloco socialista, comandado pela antiga União Soviética, tinha especial desdém pela religião. Países como a Albânia, sob controle comunista, chegariam a se declarar ateus. E foi nesse momento que o ateísmo, pela primeira vez, por motivos políticos, sequestrou a teoria de Darwin. O biólogo e bioquímico russo Alexander Oparin vinha desenvolvendo uma tese ao longo de 20 anos baseada na teoria de Darwin, que, aliás, ele mesmo nunca quis tratar sobre a origem da vida. Oparin conjecturou como moléculas inorgânicas poderiam se formar naturalmente numa Terra primitiva. Suas ideias, publicadas em 1953, alcançaram sucesso internacional e germinaram no mundo ocidental quando Harold Urey encarregou seu aluno Stanley Miller de produzir um experimento imaginado por Oparin. Entre 1952 e 1953, eles produziram na Universidade de Chicago aminoácidos como resultado de uma mistura de hidrogênio, água, amônia e metano, e publicaram em maio de 1953 na revista Science, noticiando com grande sensação de que teriam descoberto a origem da vida. Obviamente, nenhuma forma de vida foi produzida de fato, mas eu mesmo, autor deste canal, quando estava nos bancos escolares, ouvi meu professor contar essa história como a explicação final da origem da vida, provada pela ciência. É claro que nessa época, eu e meus colegas no ensino médico pouco sabíamos o que era um aminoácido
e a autoridade do professor parecia provar que a ciência sabia a origem da vida e o ateísmo estava correto. Este é apenas um exemplo de como a teoria materialista descarta e ridiculariza a fé, se impondo aos mais jovens e estabelecendo como única forma intelectual válida. Na ocasião, meu professor em sala de aula não poupou rir sarcasticamente e ridicularizar a ideia de um Deus criador da vida. Voltando aos anos 50 e início dos anos 60, a opinião pública americana estava expressando cada vez mais confiança na ciência, graças à corrida espacial divulgada na mídia e de amplo interesse político, também estava ocorrendo uma revolução tecnológica nos meios de comunicação. O material evolucionista da BBC de Londres também estava cruzando o Atlântico. Ao mesmo tempo, o sistema de ensino americano estava passando por revisões, e a pressão dos educadores evolucionistas derrubou em 1967 as leis estaduais que proibiam o ensino da evolução, como leis que intencionalmente promoviam uma visão religiosa, e com isso sendo inconstitucionais, de acordo com a primeira emenda americana, a separação da igreja e do Estado. Relembre o episódio anterior de nossos vídeos quando tratamos sobre o julgamento Scopes. O medo do comunismo, a Guerra Fria, a decadência do cristianismo na Europa, a revolução cultural da geração hippie, a virada judicial sobre os criacionistas, separando-os perpetuamente do meio acadêmico, gerou muito medo e uma reação forte do mundo evangélico americano. Em 1961, Henry M. Morris, professor universitário de hidráulica e um cristão que defendia a literalidade do relato bíblico, publicou o livro O Dilúvio de Gênesis, no qual pela primeira vez o criacionismo tentava responder o paradigma evolucionista, ressuscitando a teoria catastrofista de George Cuvier, que tratamos em vídeos anteriores. Para estes novos criacionistas, o dilúvio havia formado os fósseis e extinto o mundo antigo, de modo que a grande catástrofe, que não era mera chuva, mas um conjunto de maremotos, terremotos, inundações e vulcanismos fissurais, ajudou a criar as camadas geológicas na ordem na qual os fósseis aparecem, sepultando ecossistemas de forma gradual, rápida e, por isso, a aparente evolução nas complexidades das espécies é vista nas camadas diferentes da Terra, até chegar nos fósseis humanos. Normalmente, evolucionistas ridicularizam o conceito de dilúvio como algo absolutamente impossível, onde não existe água suficiente para cobrir grandes montanhas, mas são seletivos ao não contarem que a proposta geológica criacionista não entende que a Terra de antes do dilúvio era igual à Terra de hoje. Em 1963, Morris e outros criacionistas fundaram a primeira sociedade criacionista em 1970 e ele foi cofundador do Christian Heritage College na Califórnia, que levantou a organização do Institute for Creation Research, criado em 1972 em Dallas, Texas, em atividade até hoje, dedicado a produzir, filmar, publicar material criacionista e que inspirou sociedades criacionistas em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. O criacionismo fez excepcional sucesso entre as igrejas evangélicas, que, numa reação ao liberalismo teológico europeu descrito há pouco, iniciaram um movimento de retorno aos fundamentos da fé, buscando o que era realmente fundamental e inegociável na crença cristã. Você nunca entenderá o debate entre criacionistas e evolucionistas e o porquê os evangélicos americanos queriam ser fundamentalistas se você não entender o contexto histórico e como os evangélicos se sentiam ameaçados. Cristãos liberais não tinham mais a Bíblia como fundamento, buscando outras teorias para interpretar a Bíblia. Então, a proposta deles era voltar aos fundamentos da fé. O fundamentalismo evangélico nada tinha a ver com fanatismo de ignorantes sem estudo ou como radicais e terroristas, tal como usa-se hoje o termo fundamentalista para descrever estas pessoas subversivas.
Na realidade, o termo fundamentalista foi banalizado e pervertido de seu sentido original. O fundamentalismo era um movimento teológico de americanos evangélicos comuns, apenas perguntando: ora, se não podemos confiar nas Escrituras, quanto tempo a fé de nosso povo vai durar se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? E de nada adianta ouvir um livro que não podemos confiar? É a Bíblia digna de confiança? Se o diabo não levou Adão e Eva a errarem, isso é só um mito? Então, quem era o tentador que tentou Jesus lá no deserto? A história de Jesus também é um mito? Jesus ainda é Salvador e Senhor da minha vida? Se o pecado do homem não trouxe sofrimento e morte para a natureza, então os ateus não estão certos de rejeitarem tal Deus, que seria este Deus evolucionista que criou com a morte e seleção natural? Se o homem não foi criado do pó da terra, como alguém pode ser cristão e crer na promessa de Jesus sobre a ressurreição? E como pode crer que Jesus trará as pessoas de volta do pó da terra se não crê que ele foi capaz de criar o primeiro homem do pó da terra? Quando você trata a crença destas pessoas com respeito e para pensar do ponto de vista delas, as perguntas feitas pelos primeiros fundamentalistas são teologicamente muito relevantes. Existem milhões de cristãos no mundo e todos cristãos, em algum momento, terão que responder estas perguntas. Fundamentalismo foi apenas uma das muitas respostas a estas questões. O catolicismo, por exemplo, que desde cedo usou o método de interpretação alegórica da Bíblia e considerou que ela é interpretada não pelo seu contexto, mas pelo entendimento do magistério da Igreja, em última instância do Papa, aceitou a evolução sem problemas, porque o catolicismo tem uma doutrina da salvação muito particular. O anglicanismo e a Igreja Episcopal do mundo protestante, que tem por princípio de que a Bíblia é sua própria intérprete, teve e terá dificuldade com a questão da evolução, porque isso muda como a salvação em Jesus é compreendida. Se Adão foi apenas mais um hominídeo que evoluiu entre tantos outros, quando exatamente ele pecou e como pode ser culpado pelo pecado e por que precisa de um salvador ou de um juízo se essa tentação não foi verdadeira e histórica? Naquele momento, o mundo ainda tinha poucos fósseis de homens primitivos. Além disso, com a recente invenção dos métodos de datação radiométricas, a paleontologia e a arqueologia viveram uma revolução na qual evolucionistas ganharam mais espaço, embora os criacionistas tenham contestado se o dilúvio não teria alterado a taxa de decaimento dos elementos radioativos medidos. O estudo das civilizações antigas também levou teólogos a repensarem sua cronologia bíblica, recuando as datas. Isso também dividiu teólogos e criacionistas em vários subgrupos, como criacionistas da Terra Antiga, criacionistas da Terra Jovem. Em geral, nem as igrejas que abraçaram pontos fundamentalistas bateram um martelo num credo sobre a idade da história humana na Terra, embora algumas denominações religiosas até tenham em sua confissão de fé um credo na doutrina da criação. Em meio a todos esses questionamentos e da revolução artística e da contracultura dos anos 60, Jonathan Lankey, filho de Louis e Mary Lankey, encontrou o fóssil do primeiro Homo habilis. Naquele momento, era o fóssil datado como o mais antigo e tirou da Ásia a origem humana, levando para a África e para a família Lankey o foco das pesquisas. Os ossos da mão desta criatura eram muito humanos e eles concluíram que esta espécie tinha sido o primeiro primata a criar ferramentas, embora de fato não há como provar isso, ou de que ferramentas de pedra feitas foram produzidas por essa espécie. Mas os Lankey tinham ainda um outro filho que ficaria muito mais famoso, curiosamente, um que não quis fazer faculdade e com a experiência prática de identificar fósseis ganha no convívio com seus pais, criou um negócio ganhando muito dinheiro vendendo fósseis, ossos e produzindo safaris. Richard Lankey, em 1972, se tornou mundialmente famoso
ao encontrar o Homo rudolfensis no lago Turkana, no Quênia, 3 meses antes de seu pai falecer. Depois que Louis Lanke faleceu, Mary, sua esposa, liderou as pesquisas entre 76 e os anos 80 e achou as pegadas de Laetoli, datadas de 3,6 milhões de anos, impressas em cinzas vulcânicas. Estas pegadas eram de seres bípedes, com dedos que não pareciam com os dedos dos pés dos macacos. As pegadas foram atribuídas aos australopitecos mesmo sem nenhuma prova, esqueleto ou fóssil que se encaixasse naquelas pegadas. Richard também descobriu mais tarde espécimes como Australopithecus boisiei, um crânio muito completo de Homo erectus e, aos poucos, com talento para a mídia, que aprendeu de seu pai, ele se tornou um astro internacional da ciência mesmo sem ser um cientista. Ao mesmo tempo que Richard era uma celebridade sem diploma no mundo dos cientistas, isso provocava profunda inveja da comunidade. Enquanto o obstinado americano Don Johnson, acadêmico, meticuloso e determinado, esperava superar aquele amador. Johnson achou na Etiópia, em 1974, um fóssil de Australopithecus com 40% de todo o corpo. E até então, nada igual ou tão completo tinha sido encontrado. O fóssil, apelidado de Lucy, foi associado à espécie das pegadas de Laetoli, mesmo sem nenhuma prova que comprovasse a relação. Mas isso vendeu na mídia, nos museus, e várias reconstruções foram feitas numa campanha midiática onde o casal de macacos humanoides eram mostrados caminhando lado a lado. O reinado paleontológico da família Lanke foi continuado por Maeve Lanke, esposa de Richard, após a morte dele, e pela filha deles, Louise Lanke, que formou-se uma acadêmica respeitável e juntas, mãe e filha fizeram novas descobertas de fósseis hominídeos datados como ainda mais antigos. Aliás, Louise Lanke se casou com Emmanuel de Merode, da Casa Real Belga Merode, um príncipe que se tornou conservacionista e dirigente do Parque Nacional Virunga, no Congo. Teólogos e cientistas tinham suas próprias motivações, medos, ambições, cosmovisões e viés com o qual liam o mundo e as mesmas evidências de formas muito diferentes. Políticos, artistas, jornalistas também se aproveitaram deste debate para seus próprios objetivos, e as pessoas comuns foram ensinadas a se polarizarem de um lado ou de outro, como se um lado fosse inimigo do outro. Os anos 60 e 70 foram anos que, infelizmente, distanciaram muito a ciência e a religião, mas isso ficaria ainda pior quando o movimento organizado de ateus militantes tomasse a teoria da evolução como arma para propagar suas ideias de que a religião é coisa de gente ultrapassada e ignorante. E surgiria uma resposta do outro lado, não entre os clérigos ou entre os crentes comuns, como até aqui, mas entre doutores e PhDs formados em ciência nas mesmas faculdades dos evolucionistas. Esta história das próximas décadas, na busca pelos nossos ancestrais, vamos te contar no próximo episódio.